Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira Aprendendo com André Luiz, estudando o livro Os Mensageiros. Hoje nós estudaremos o capítulo 27, que tem pelo título Caluniador. E hoje quem irá conduzir os estudos, a nossa reflexão de hoje, será o Alessandro Perim. Alessandro, fica com você, então. Badia, obrigado, gratidão mais uma vez. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos nos conectar com o Pai Celestial, com a espiritualidade amiga que sempre tem nos ajudado na nossa caminhada, nesses nossos estudos, aos nossos mentores, e toda essa informação, esse conhecimento que nós vamos receber hoje aqui, assim como essas energias crísticas, purificadoras que tanto têm nos ajudado, também cheguem aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos presídios, nos asilos, nos hospitais, nos abrigos, os nossos irmãos do plano espiritual, que também estão na caminhada, assim como nós, que todo esse conhecimento, que esse aprendizado, possam também chegar a eles. Então, como a Abadia falou inicialmente, é o capítulo 27 do livro Os Mensageiros, o capítulo chama-se O Caluniador. Então, vamos lá. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressível e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? Pergunta. As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético, e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadíssimo. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou o nosso orientador bondosamente, tocando no ombro desse nosso irmão. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo-me as íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: vem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem. Em nosso lar, não temos os primeiros, e os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Bom, boa noite de novo a todos. Agradeço aí ao Alessandro pela apresentação. Eu achei muito interessante que, do jeito que foi escrito, a, o influxo de energia aquilo que a gente chama a presença de uma pessoa, né? O impacto energético que o Aniceto causou sobre essa pessoa, o Paulo, né? Em várias frases aqui, né? Você pode voltar um pouquinho aqui, Alessandro? Aqui, ó. Veja bem, as palavras emitiram um certo fluxo magnético. Eu acho que o André Luiz, como ele tem dilatado essa percepção dele, ele já percebeu, ele sentiu e percebeu esse influxo de energia, essa força vindo aí do Aniceto para o outro, né? Para o Paulo. Depois ele fala assim, pode baixar um pouquinho agora? Aí, ao contato pessoal de Aniceto, olha aqui, ó, de novo.
o doente mostrou algum raciocínio. Então, ele vai levando a gente a crer, assim, que o contato, a presença do Aniceto influenciou de forma muito grande, energeticamente, o enfermo, né? Isso a gente vê na vida diária. Tem algumas pessoas que a gente não fala assim, não tem um dito popular, puxa, essa pessoa tem uma presença, né? Certas pessoas que a presença dela modifica o ambiente energético e tudo mais. Agora, você imagina lá no plano espiritual, que dizem que o perispírito é 50 vezes ou mais, muito mais sensível. Ele é muito mais sensível ao pensamento, às vibrações. Deve ser uma coisa, assim, impressionante, né? Emmanuel mesmo, encarnado, quando Jesus apareceu para ele há 2000 anos, só a presença de Jesus fez ele chorar, assim, desesperadamente. Só a presença de Jesus criou aquela aura de energia tão grande que fez ele chorar. Aqui mostra de novo, né, como a presença de certas pessoas... Agora, tem uma coisa, se a pessoa não quiser causar essa presença, ela não causa. Ela pode rebaixar o nível vibratório dela ao mesmo nível da pessoa e não causar esse impacto. Acredito, né, pelo que a gente leu lá no Nosso Lar, tudo mais. Acho que é só isso que eu queria acrescentar aqui. Acho que é o Mauri, né, não, a Badia. Então, isso é interessante, né, que a gente vê, até quando a pessoa começa a fazer o tratamento na casa lá, né, na primeira semana, quando ela chega, que ela está, assim, bem desequilibrada, vamos supor, energeticamente, emocionalmente, aí a gente vê que na segunda semana, ela já está um pouco diferente, você já vê que a expressão dela já muda, né, ela já está, assim... Você olha para ela, você vê a diferença da energia dela, você vê que a energia dela parece que ela está mais aberta, está mais iluminado, sei lá, o rosto dela, ela já está mais feliz, mais alegre, por conta desse trabalho energético que é feito. E aqui achei interessante quando ele fala aqui, olha, que anotando-lhe o sofrimento, né, que a diferença aqui, olha, entre aqueles que dormem, aqueles que estão desequilibrados, né, mentalmente, e aqueles que estão sofrendo, que é diferente um do outro, ou seja, aquele que está dormindo, ele está totalmente fora, né, daquela realidade ali, esse que está enlouquecido também, né, que está com a questão mental, ele também está fora da realidade dele, e o sofrimento, quando ele começa a sofrer, é onde ele já começa a provocar essa mudança mais significativa nele, né, que aí ele começa a sentir tudo isso, a sentir o que aconteceu, a sentir o que está acontecendo com ele, e aí ele entra nesse sofrimento, mas que isso é um ponto positivo, porque quando começa o sofrimento, significa que ele já começou a perceber a realidade. Então, isso é muito interessante. Curioso aqui que ele fala uma coisa... Pode baixar um pouquinho, só? Aí. Eu não sei se eu estou errado, mas ele fala aqui que os que dormem, os primeiros, vamos ver aqui, no Nosso Lar não temos os primeiros que dormem, né? Mas lá não tinha um pessoal que ficava dormindo, tanto é que ele vomitou, até eu lembro sempre da Márcia, a Márcia falou que queria limpar a testa dele e tal. Aquele pessoal não estava agitado, eles estavam dormindo. Eu não tenho certeza também. Mas talvez eles estavam anestesiados de repente, né? Não sei. O que eu me lembro é que eles estavam dormindo. Aí eles foram lá dar passe neles. Então. Ok. Amori. Tem essa classificação que ele colocou aí, né, dos que dormem, dos loucos e os que sofrem. Esse talvez estivesse, então, entre o louco e o que sofre, né? Ele está meio desorientadão, mas está indo para alguns lampejos de consciência. Seria isso? Eu acho que sim. Sabe, o louco me fez pensar naquela prece de Ismalha, naquele capítulo anterior, que duas pessoas levantaram enlouquecidas lá, lembra? Sem orientação nenhuma e nada. Aqui não, parece que ele sofre a culpa, né? Já é um estágio um pouquinho melhor, ele já não está completamente desorientado, mas ele já sofre a culpa. Sim. É porque aquele lá eles falavam que eles achavam que eles estavam sonhando, né? Então eles não estavam dentro da realidade. Esses dormiam.
né? Não, os que Dos saíram capítulos. correndo. Não, os que saíram correndo. Eles estavam... Aí falou que seriam não os podia, loucos, né? que não, Seriam os loucos, que talvez. não podia esclarecer eles porque eles pensavam que eles estavam sonhando, porque eles estavam fora da realidade. Eu não pude não associar esse capítulo à transposição para a psiquiatria aqui terrena, que tem uns quadros muito parecidos, assim, que o sujeito tá falando coisas, tem síndromes que ele fala coisas estranhas, tem a esquizofrenia, enfim. Eu olhei e vi e falei, nossa, que cheiro de psiquiatria isso, né? Vai lá, Batista? Alessandro. Alessandro? Só complementando, Paulo, eu penso dessa maneira. Esses seres, eles são tão iluminados, já estão numa evolução, numa caminhada, eles são tão amorosos, digamos dessa maneira, que a aproximação deles, a energia magnética que eles têm, o amor que eles conseguem transmitir, já toca nessa pessoa. Como você disse, a gente encontra pessoas assim, das duas maneiras, né? Pessoas que você encontra e fala assim, nossa, que pessoa amorosa, que você dessa pessoa conviver com ela, ter ela perto de mim, uma pessoa boa, sabe? De boa energia, de boas palavras, de boas atitudes. E também tem a situação daqueles nossos irmãos que a gente fala assim, não, essa pessoa aqui é mais complicada. Então eu imagino que, nesse caso, esse irmão que estava naquela condição, só de ter aproximação ali do André Luiz, do pessoal, ele já foi tocado por esse amor, por essa energia positiva. É isso. Posso prosseguir? Mas só aqui, os que gemem e que sofrem estão melhorando, segundo ele. Sim. É aqui que eu Ok. vou continuar. Beleza. Então tá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então aqui, ó, é necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbadores que não registram a dor são mais dignos de piedade, por permaneceres embotados em estranha rigidez de entendimento. É designado o enfermo sob nossos olhos. Afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelaram estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara com absoluta inconsciência da própria miséria fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentre no Paulo a capacidade de visão. Deixo em aberto, se alguém quiser fazer algum comentário. É a vampira, né? Vocês lembram dela, né? A vampira. Sim. Ela tinha imagens de abortos, né? De abortados, assim, Isso, era aborto. que não encontraram guarida nas câmaras de retificação. Quem que era exatamente? Era aquela que chegou dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, abre o portão para mim. Isso. Aí o cara lá no portão falou, peraí, vamos olhar. Ah, quem é você? Foi esse capítulo? Acho que é esse. Foi esse, que daí ele ficou com dó, porque como que não podia Ah, não, receber? abre, vamos acolher e tal. Ele Daí o falou, outro não, pera explicou lá. o que ia acontecer, né? Que aquela pessoa, o que ia fazer lá dentro, que ia... Exatamente. Lembrei. Era uma médica. Então vamos lá. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação.
Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismalha, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam, igualmente, mostrando desesperação. E notei nessas imagens o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo, clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismalha e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei, admira-se da presença de Ismalha e do seu marido nas reminiscências do enfermo. Algum comentário? Aqui eu achei interessante, né, porque para a gente ver como é real, né, a questão da criação mental, né, que cria vida, né, que cria realmente, que cria vida, né, que a gente realmente dá vida a esses pensamentos, essa coisa, né, que fica bem claro isso. A Mauri? Tinha um amigo psicólogo que dizia, pensou, existe. Então, ele falava dessa possibilidade de a gente plasmar essas coisas. Eu achei curioso que são vários casos, né? Ele fala que viu várias mulheres, vários homens, e mais adiante ele vai falar da história, né? De onde é essa ligação com o Alfredo e com a Ismália, remetendo à história do Alfredo, né? Ele vai falar mais adiante. E me parece que ele foi um cara que bagunçou muitos, né? Muitas famílias, muitos relacionamentos. Então, enfim, acho que tem mais história aí para. Não vou comentar o futuro, né? Vamos. Márcia. Boa noite, amigo. Para fazer um adendo aqui, existe várias teorias de como o universo foi criado, né? Existe a teoria do Big Bang, existe várias teorias. Existe uma teoria que já é um pouco antiga, mas ela ainda não foi conseguida ser provada nem estudada, que é a teoria de que nós vivemos numa grande projeção. Nós vivemos tanto é que dessa teoria surgiu o filme Matrix e todas aquelas imagens. Só que essa teoria voltou agora à tona porque já existe ferramentaria para tentar levar ela à experimentação. Já existe laboratório, já existe, com a evolução da física, já existiria meios de comprovar sua existência ou não, por colocar ela à prova, né? E agora os teóricos, os físicos, estão voltando a falar que é uma possibilidade que o mundo seja uma projeção e que há meios de se estudar a respeito disso com o equipamento de hoje. E eu achei bem interessante você ver uma projeção o mundo desse rapaz é a projeção da mente dele. Claro que isso, quando a gente fala que o mundo é uma projeção, a gente entende de uma situação, de um modo mais abrangente, como se toda essa matéria, todo esse universo que nós coabitamos aqui, faz parte de uma projeção mental particular ou coletiva, né? Isso é uma coisa que tem muito pano para manga, mas eu achei bem interessante. Eu vi esse estudo aí, Márcia, essa semana, muito bacana. Alguns pesquisadores físicos e estudiosos, matemáticos, eles estão conseguindo fazer como nunca, uma aproximação melhor do mundo holográfico, colocando em simulações computacionais, uma série de coisas.
com inteligência artificial, ficou mais fácil hoje. Mas, assim, eu queria lembrar o que Emmanuel fala na Pensamento e Vida, né, que a mente é um espelho da vida. Ficou bem claro aqui, né, parece um espelho mesmo, que ele fala tela mental. Então, Exatamente. exatamente. Então, é possível que a mente realmente tenha alguma coisa de tela, de espelho mesmo, refletindo a nossa consciência, certo, né? Possivelmente. Porque depois, num outro capítulo mais para frente, em Pensamento de Vida, Emmanuel fala outra coisa. Ele fala que a consciência a consciência é espelho da vida também. Ele fala a mesma coisa. Se a gente analisar, por exemplo, do modo psicológico, cada um vive uma realidade projetada da sua consciência. Eu vejo a mesma cena, eu capto certas coisas com a minha percepção, o outro capta outras coisas. Então, existe no sentido psicológico, emocional, uma projeção, sem dúvida. Mas o que eles acreditam, assim, que eles queiram realmente provar, é essa matéria coagulada no qual a gente vive, essa matéria que a gente está aqui imerso nela, né? Que isso também seria uma projeção, que esse universo todo, as galáxias, a Terra, o universo inteiro seria uma projeção. E isso é uma coisa muito louca, né? Eu acho muito interessante. Espero que esses estudos nos brinde com algumas coisas legais aí, porque filosoficamente a gente já tem essa conversa há muito tempo, né? Então, isso tudo é o que ele estava imaginando aí, né? A Ismália, o Alfredo sofrendo daquele jeito. Não é uma realidade, porque a Ismália não estava daquele jeito, né? É o que ele achou, foi isso que eu entendi. É. Mas se a mudança do planeta, a evolução toda, ela depende da mudança dos seres que vivem aqui, isso tem muita lógica, né? Porque o dia que todo mundo tiver mudado a consciência, não tem mais como existir as mesmas coisas, que é essa questão coletiva mesmo. Rapidamente me veio uma ideia de o Paulo estar como se estivesse com aquele óculos de realidade virtual. Então ele fica alheio às coisas ao redor, à realidade por si mesmo, e fica lá meio achando que aquele óculos 3D é o real. Aí chega a turma do lado dele, é como se falasse, amigo, dá licença um pouquinho. Aí tira o óculos dele, ele dá uma conversada, dá uma mergulhada na realidade, e daqui a pouco ele põe o óculos de novo, né? Porque com essa imagem, a gente falou de projeções e tudo mais. Bom, vamos prosseguir então. Só um momentinho, assim, desculpe. Tá. Uhum. Então, é que me ocorreu o seguinte, agora, olha só, como isso é uma projeção mental, como que a gente pode queimar isso, né? Transformar isso com a nossa própria mente, nossa vontade, né? É uma realidade que nós fazemos, é um reflexo da consciência. Aquilo ali não existe se você não quiser mais. Se você não desejar mais, aquele reflexo não existe mais. E ela some. Obrigado. Tá. Vamos lá. Peraí, então deixa eu comentar uma coisa. Eu acho que o que você falou é importantíssimo, é transpor para a nossa prática, a nossa realidade. Eu já Isso vi em eu estava vários pensando. momentos da minha vida, com várias questões, em que você fica com aquela ideia fixa na Isso, cabeça e fala, isso. sabe, quase como uma fome, assim, tô com fome, tô com fome, tô com fome, preciso comer, minha barriga tá doendo, tô com fome. E assim, existem várias, né? Eu não sei se foi uma pergunta em si, mas existem várias possibilidades que a gente pode buscar, né? Uma delas é oração, psicoterapia, né? Que aí já vai para a área da reforma íntima. Os tratamentos espirituais ajudam demais da conta para dar uma pacificação, né? Não sei se foi uma pergunta, mas eu entendo o que você fala. Às vezes uma conversa amigo, uma leitura, ou simplesmente se apaziguar, respirar É. fundo, tentar se tranquilizar, enfim.
Abadia, deixa eu só complementar aqui, finalizar aqui com Tranquilo. o Miramês, naquele livro dele, Horizontes da Mente, ele fala uma coisa tão bonita que eu guardei isso aí e nunca mais esqueci. Ele fala o seguinte, que você, um exercício que você pode fazer é quando você tem o sentimento, você corta aí, que ele não vai chegar na sua mente. Porque primeiro você tem o sentimento, e depois vem a parte computacional, que é a mente. A mente vai refletir, vai gerar ali, vai formar imagem, etc, etc. Então, a consciência, o coração, o crístico, nossas coisas, você surge primeiro o sentimento. Vou dar um exemplo, não sei se vai ser bom exemplo, mas você vai fazer um julgamento sobre uma pessoa. Primeiro vem um sentimento, não sei se vocês conseguem perceber, eu comecei a olhar esse negócio e é verdade mesmo. Primeiro vem um sentimento que nasce, aí depois vem, a mente vai dizer o seguinte, a roupa de tal cor, não sei o que, isso, o sapato assim, tá. Mas primeiro vem aquele sentimento do julgamento. Ele fala para você, o exercício é abortar aí, não deixar que o sentimento se transforme na mente, no pensamento. Obrigado, Badia. E fazer o bem também, né? Fazer bem. Ontem, a gente estava justamente estudando isso, né, Onde Existe Luz, lá no capítulo 9, justamente Adão falou sobre isso, né, que Yogananda fala, que quando a gente substitui quando a gente começa, por exemplo, a fazer um mantra lá, começa a substituir aquele meu hábito que eu tinha, começa a ser substituído por outra coisa, né, que eu estou implantando em mim. Por isso que eles falam que é importante o mantra, quer dizer, aí o meu pensamento, aquele momento que eu estou recitando aquele mantra, ele vai dissolvendo aquele meu hábito anterior, aquele meu pensamento anterior, e vai criando uma outra realidade minha. O que a ciência descobriu foi um estudo lá em Israel, é que o mantra, ele limpa o microtúbulo das células cerebrais. Isso aí tem um estudo mostrando isso aí. Eu até escrevi no meu livro isso aí, porque eu coloquei, é bem interessante. Eu esqueci o nome do autor. O mantra, quando você recita, ele faz vibrar os microtúbulos das células neuronais e ele limpa. Então já tem evidência científica para isso, Badia, que você está falando. Eu, Paulo, acompanhando alguns coaches que eu sempre gosto de ver, eles falam da importância da gente ter frases positivas, inclusive em relação à nossa saúde. Um exemplo, eu estou tão feliz e agradecido porque tenho saúde plena e perfeita, pá. Dessa maneira, eu falo que as suas células, elas vão entendendo esse processo e elas vão, né, tendo sempre células saudáveis no seu corpo para te proteger. Sei que você é da área, você entende mais que eu, mas acho que é mais ou menos isso que você falou aí, né? É isso aí. Desculpa, o estudo não é Israel, não, é um estudo na Itália, é um pesquisador que estuda muito isso. O estudo israelense fala sobre o efeito do mantra em acalmar a mente. Mas as duas coisas são muito interessantes. Obrigado. Mais alguma observação? Então vamos lá, vamos prosseguir. E ante a minha perplexidade continuou. Lembra-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a lágrima e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismalha aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador, para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarneamento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, tanto nos círculos carnais como aqui. A paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Alguém quer falar? Isso aí é só o que a gente estava falando, né? Ele Pois é. criou todo um painel na mente
da imaginação dele, dos sentimentos dele, se projetou sobre a mente como um painel. Então ele vê ali, como a Mauri falou, numa realidade virtual, imaginando. Ele usou a palavra imaginação aí, né? Então ele realmente ele imaginava e via tudo aquilo. Sim, isso mesmo. Márcia. É o que chamam de monoideia, né? Você fica naquela monoideia. Para mim, uma monoideia, a melhor figura para monoideia é você imaginar um hamster dentro da gaiolinha. Ele fica correndo o tempo todo no mesmo lugar e não produz outras ideias. E por conta desse problema grave, psiquiátrico, vamos dizer assim, que esses espíritos ficam, a oportunidade de reencarnar é tão importante, porque quando eles reencarnam, eles têm aquele choque, eles são obrigados a saírem dessa monoideia, porque aí você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que... É uma vida física toda para você te chamar, né? Para você focar. E aí eles vão lentamente se curando dessa situação e se libertando disso, mas é a rodinha de hamster, que às vezes a gente mesmo entra e fica ali pensando na mesma coisa sem levar a lugar nenhum, né? Mas aí quando ele fala que ninguém foge, né? Ninguém foge, por quê? Porque a consciência, né, ali está mostrando para aquela pessoa, né, que ele precisa resolver aquela situação de reparação mesmo, né? Porque senão, enquanto aquilo não for, ele não sentir que ele, enquanto ele sentir que ele está em débito com aqueles seres que ele prejudicou, ele não consegue seguir para frente, porque a consciência dele não deixa, porque é ali que está o dispositivo, né, para a gente entender o que a gente fez, que deve ser reparado ou não, e que é aquilo que os mestres indianos falam, que a gente é possível sair disso sem viver essa experiência, se eu mudar esse meu patamar, e através de mudar esse meu patamar na minha mente, eu posso queimar essas sementes que estão ali acusando, essa semente acusada, que seria, né, as sementes do karma, onde está guardado esses arquivos, e que eu preciso abrir esse arquivo, e eu preciso resolver cada um deles. Quer dizer, existem essas duas formas, mas a maioria da humanidade não desconhece nessa outra forma e vive através da culpa para poder reparar tudo isso, para poder a consciência se sentir em paz e sentir que agora realmente eu não estou mais em débito com ninguém, né? Então, por isso que ele fala que ninguém foge, ou seja, ninguém foge das leis universais. Outra coisa aqui é que possivelmente a Ismala e o Alfredo devem sentir essas vibrações deles, esses pensamentos deles. Isso é uma lei universal, não tem como fugir disso. Eles devem sentir o impacto dos pensamentos, mas talvez, especialmente para a Ismália, não seja tão grande, porque se houve perdão e muito amor ali, mas tem aquele caso, né, eu esqueci o nome do livro, a Márcia conhece bem, acho que a Badia também, do amigo que foi senador e amigo do Divaldo, que ele sentia as vibrações daquelas pessoas lá da Babilônia, que reencarnaram 3.000 anos atrás. Essa pessoa, ela ainda sentia as vibrações. Como que chama, Márcia, aquele livro? Camilo Chaves, que escreveu Semiramis. Então, os pensamentos daquelas pessoas ainda, ele perguntava para o Divaldo, por que eu sinto uma depressão de vez em quando profunda, uma coisa, uma amargura? Aí que o Divaldo falou para ele. Então, essa é uma lei universal. E talvez, eu não querendo adiantar um pouquinho aqui, mas o próprio Alfredo trouxe ele para perto, porque quanto mais cedo ele se desvencilhar disso, menos o Alfredo e a Ismália sofrem essas influências. Eu queria comentar uma coisa relacionada ao que o Alessandro falou, da gente controlar as células. Tem uma referência a isso no Evolução em Dois Mundos, do Valdo e do Chico, né, que ele fala que as células são animáculos infinitesimais domesticados. É como se fossem mini animaizinhos que a gente que cuida deles, né? São os nossos pets, micropets. Então, tem essa influência, sim, na célula, com certeza, né? Tem pesquisa do sujeito, né? Com planta, Com certeza. enfim, isso vai
E eu tinha visto também a mesma coisa que a Badia falou, essa questão do, ao contrário de alguns que pensam que quando você vai para o outro lado, você vai até um trono do rei, de Deus, ele vai abrir um pergaminho imenso que vai rolar pelo chão, vai começar a ver seu histórico, né, sua capivara, sua ficha criminal aqui na Terra. É a consciência, né, antes de tudo isso, né? Então a gente sabe o que fazer e o que fez, né? O que fazer, porque está escrito no Evangelho, né? Que como é que é o certo? O que eu devo fazer? Onde é que está escrito isso? Né? E também o que fez. Uma curiosidade, eu descobri, Mauri, que esse... É um parênteses aqui, não tem nada a ver com isso aqui, desculpe, pessoal. Eu descobri que essa palavra animalculos, ela foi criada por Anton Leeuwenhoek, o descobridor do microscópio. Quando ele descobriu os primeiros animaizinhos no microscópio, em 1700 e pouco, 1600 e pouco, no século XVII, ele chamou de animalculos. E aí veio o André Luiz, 500 anos depois, e fala em animalculos. Para mim, foi uma homenagem que o André Luiz fez para o Anton Leeuwenhoek. Eu acho que foi uma homenagem. Então vamos lá, vamos prosseguir. Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu, depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recomendemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e este crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na luz, na divina luz da redenção. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Ok? Fica à vontade. Não, essa parte aí me lembrou, né, que quando é na época da Semana Santa, ainda se dramatiza nessa morte de Jesus, aí os caras saem tudo com aquele, que eles pegam aquela cruz, daí passa no rosto daquela pessoa que está representando Jesus ali, como se estivesse sendo martirizado. Então, retrata-se ainda hoje, na época da Semana Santa, toda essa via sacra ainda é feita em forma de procissão, né? Então, isso me lembrou muito essa questão, que ainda vivifica todos os dias, todos os anos, né, essa coisa, né, fica reproduzindo isso, materializando na consciência das pessoas esse acontecido. Abadia, isso aí sempre me causou muito desconforto, muito mal, sabe? Sempre me senti muito mal com isso. E também outra coisa que tinha na minha cidade, eu era criança, as crianças saíam para martirizar o Judas, né? Todo mundo deve ter passado por isso aqui. Então, são coisas assim que mostram como esse mundo aqui, como nós somos atrasados ainda, como nós estamos numa situação dramaticamente, olha, muito triste. Essa aí do malhar o Judas, eu lembro, Paulinho. A turma punha um boneco besta lá e ficava acertando, dando pancada. Eu falei, Jesus, que eu ganhei uma vez essa questão da imagem do Cristo, né? Imagem do Cristo para a gente é a perfeição, é caminho, é modelo, mas não com esse peso, né, que a turma coloca. E aconteceu uma vez que eu ganhei de uma pessoa muito querida, ela me deu a imagem do Cristo, e ele estava com uma coroa de espinho, uma cara de sofrimento, assim, e era de madeira. Ah, mas não tive dúvida, eu peguei um negocinho, comecei a tirar a coroa de espinho dele, aí dei uma pintada, aí botei o olhinho mais simpático, ficou mais ameno, assim, ficou mais tranquilo. Falei, não é esse, não é esse o exemplo. E Judas já é um espírito de luz, né? Mas ele deve sentir ainda o impacto. Então vamos lá. Readquirindo a serenidade, interrogou. Mas Paulo veio ter casualmente a este posto. Não, respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo,
que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige essa casa de amor, desprendeu-se do mundo, sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em Campo da Paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou em um recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade, logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo inimigo. Deixem aberto. Fique à vontade. Esse é o ensinamento evangélico puro aí, né? Ele vai comentar, né? Acho que ele comenta, né? Não fala da outra face, é outra parte que ele fala, né? Batei e abervoazar. Mas é tratar bem, é tratar com amor o inimigo. Isso eu achei incrível todo esse processo, que ele está como um pai, como vendo alguém que está necessitando ali, está cuidando. Ele falou, né? Tão logo ele teve um crédito pessoal, ele já foi atrás do outro para purilar as coisas de dentro dele, e ele foi nesse processo. Eu achei interessantíssimo o processo, porque a gente ainda tem isso, né, de essa necessidade, a gente não tem um entendimento automático da coisa. Então você, no começo, queria sentar a mão no outro, eu falei, não vou bater, né? Aí outra vez você tolerou o sujeito, até que chega no ponto que tem um amor fraternal pelo sujeito, né, que tentou prejudicá-lo, prejudicou, né, a encarnação dele, a família dele. Então é de uma grandeza muito muito importante, né? O Alfredo não é à toa que ganhou a chefia do posto. Eu achei interessante também que aqui fala, olha, ele não só desejou, mas ele tomou atitude, né? Quer dizer, não adianta só eu desejar algo, eu preciso, né, ter atitude, eu preciso procurar, né, exercitar aquilo que eu desejo, porque senão fica simplesmente só desejando e não acontece nada. E ele fez, né, aquilo que foi feito com Judas também, né, que até eu estava lendo, não sei aonde que eu estava lendo, desculpa, não lembro mais, que Jesus mesmo, ele não deixou, dizem que ele não deixou ser tocado antes, porque, na verdade, ele tinha ido, né, aonde Judas estava, né, em desespero lá para acolher ele, de certa forma, né, então aqui ele teve essa vivência do evangelho, e você viu que aos poucos, né, primeiro ele via só aquele lado mal do Paulo, né? Aí depois ele começou trabalhando isso internamente dele, para você ver como a gente vê no outro aquilo que eu ainda tenho, né? Quer dizer, porque ele tinha aquela mágoa, aquela raiva toda, ele conseguia enxergar no outro só aquilo de mal que o outro tinha visto. Conforme ele foi trabalhando no coração dele, dissolvendo essa mágoa, essa raiva que ele tinha, ele já começou a ver o lado divino também que existia no outro, né? Assim como irmão, como filho de Deus, que ali ele também tinha, né, aquele lado de luz que ainda não estava
não tinha sido trabalhado, mas que ele já conseguiu enxergar o outro. Uma vez alguém me disse assim, um amigo meu me disse, se você olhar a sombra do outro, você vai se ligar na sombra, a sua sombra vai ligar na sombra do outro. Se você olha para a luz do outro, é a sua luz que vai se ligar na luz do outro. Então, depende de como que a gente olha, o que a gente enxerga no outro, né? Se eu enxergo esse lado luz ou se eu enxergo o lado sombra, porque daí é aquilo que eu vou projetar também, quer dizer, aquele ímã, né, que vai grudar um no outro, aquela energia que vai projetar, ela vai encontrar a sombra que está em mim, que vai encontrar a sombra que está no outro, ou a luz, aí a escolha é nossa. Então vamos lá. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vem o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á, muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia permanecerá aqui indefinitivamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismalha tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Aqui é incrível, né, que a gente não tem noção daquelas pessoas que vivem ao nosso lado, né? O que aconteceu, né, no passado, que tipo, muitas vezes, de reparação que a gente está fazendo com aquelas pessoas. Então, a gente tem que refletir bastante, né, sobre as nossas ações, né, em relação a isso também. A Mauri pode falar. Eu não tenho noção plena e completa, mas eu tenho minhas suspeitas. Existem afinidades que nós temos, assim, que são incríveis. Fala, puxa, que interessante essa afinidade. Tem algumas coisas de pessoas próximas que você fala, olha, chutei a canela desse algumas vezes, né? Porque, né? Tem uma dificuldade de convívio, tem é diferente. Então, assim, exatamente eu não tenho essa noção, né? Apesar de muita gente achar que tem, né? Já vi inúmeras vezes, eu fui Cleópatra, já vi umas 500 pessoas dizendo que foram Cleópatra, né? O candidato natural a ser pai do Paulo, claro que a gente não sabe, mas aqui aparentemente poderia ser o próprio Alfredo, né? Eu tive um chefe que ele falava assim, que como pode, dentro da mesma família, você ter irmãos criados juntos e terem personalidades tão diferentes, né? Pensamentos, maneiras de agir, inclusive caráter, tendo sido criados no mesmo período, diferença de um ano ou dois um para o outro. Então, tá aí a resposta. Às vezes você tem afinidade com uma pessoa que não é tanto do seu meio, mas com certeza você teve uma proximidade com ela na outra vida. E dentro dessa casa, você tem não consegue, às vezes, ter uma relação de conversa com o irmão ou com uma mãe, é uma situação mais difícil. Então, como o nosso irmão Mauri falou, às vezes a gente andou chutando a canela de muita gente lá atrás, né? Ou fomos chutados e ainda sentimos as dores inconscientemente e não conseguimos perceber. Mas o que importa é a oportunidade que a gente está tendo aqui de resgatar um monte de coisa errada que a gente já fez por aí. Alexandre, só para recapitular aqui essa parte, pelo que eu entendi, uma das vítimas do próprio Paulo já está reencarnada e a Ismália já tratou para que ele seja filho dessa moça que já está reencarnada, né?
Isso. Eu acho que é por isso que talvez não dê para o Alfredo ser o pai dele, né? Porque o Alfredo não está planejando reencarnar, né? Ó, tá Verdade, aqui, mas ó. Aqui, ó, uma das irmãs, por ele caluniado no mundo, já voltou ao círculo carnal. E a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Quer dizer, talvez um dia o Alfredo possa ser filho do Paulo, né? verdade. A menos que a diferença seja pequena, aí, por exemplo, se ela reencarnou faz pouco, né? E o, e o Alfredo reencarne logo, aí sim, né? Mas realmente. Mas é aquela história, né? Nada é por acaso mesmo, nós somos todos, atraímos como uma projeção todos aqueles que nos circundam, né? Às vezes de uma maneira tão. Às vezes é vizinho, às vezes é um companheiro de trabalho, é um secretária, é um amigo, é propriamente os parentes. Como a gente tem um relacionamento direto com eles de longa data, não tem como fugir, e as coisas vão se encadeando de tal maneira que vai dando tudo certo, né? Graças a Deus. Só um outro comentário, achei interessante, eles com a preocupação de o Paulo não se sentir meio humilhado, porque se ele despertasse para a consciência plena lá do outro lado e tivesse a Ismália e o Alfredo, né, ele ia se torturar muito mais, né? Acho que ele faz esse comentário sobre essa questão de ele já voltar e já encarnar, né, para já ir depurando isso. Acho que tem essa questão também de ele não entrar em contato muito com essa realidade tão crua, tão diretamente, né? Acho que vão fazer um banho-maria aí na encarnação, vai ter gente para resgatar, não vai faltar, né? Então, põe outra que ele sacaneou ali e vamos aos pouquinhos, né? Nos aproximando. Segundo Bezerra de Menezes, a culpa é uma das grandes causas da demência, especialmente o Alzheimer, né? Então, quanto mais ele depurar agora aqui, menos impacto ele vai ter no corpo físico depois, né? E a loucura também, né? A loucura também é a questão da culpa. A pessoa inconscientemente, ela volta sem ela ter consciência daquilo. A culpa faz a loucura também das pessoas. Verdade. Bezerra fala isso também. Mais uma vez, voltando um pouquinho ao início que ele fala, que eu falei que me lembrou psiquiatria, porque existem vários quadros muito semelhantes, né? Tem quadros como delírio, e o delírio é uma história toda que na cabeça do sujeito é real. E às vezes tem personagens, muitas vezes tem ideias persecutórias. Então, o sujeito acha, não, estão me seguindo, vão me pegar, vão não sei o que, não sei o que lá. Então, às vezes, isso podem ser pensamentos reentrantes de outros fatos que existiam. Porque, assim, eu vi alguns casos, a minha pouca experiência na psiquiatria, aqui na minha área, mas que tinha um enredo, tinha uma historinha toda, assim, às vezes um pouco desconexa, mas, assim, tinha toda esse universo paralelo, assim, né, que o paciente criava uma nova realidade para ele que era aquilo, ele tinha certeza que era aquilo, né, ele não tinha dúvida nenhuma. Então, sabendo desses casos, né, dessas ideias que ficam aí, de outras existências, experiências, sabendo de obsessão, a gente sempre fica, né, com o pensamento que isso influencia na nossa encarnação de uma maneira muito mais intensa do que a gente imagina, né? Então, eu que convivi bem de perto com as pessoas, assim, nessa questão de desequilíbrio, eu vivi 10 dias dentro de uma clínica junto com essas pessoas, a gente percebe que elas têm essa realidade que elas
pela culpa, mas por conta dessa culpa também existe uma parte de realidade, que é aquilo que você falou da obsessão. Quer dizer, o cara está se sentindo culpado, aí aquele cobrador vem, aproveita aquela brecha ali e acentua mais a culpa do cara ainda, e aí vira duas coisas, entendeu? Vira a questão mental, mas também a questão obsessiva, e muitas vezes, por conta que o médico só olha aquela loucura, ele não percebe aquela questão da questão da obsessão também. Mas as duas coisas estão andando juntas, caminhando juntas. Então, tem uma parte que é real, que o cara está perseguindo ele mesmo, porque é o cobrador lá, e tem a parte da culpa que ele cria essa questão mental dele. Ok, alguém mais tem algum comentário? Não. O Alessandro, acho que pode parar de gravar. A Badia que iniciou. Deixa eu ver se eu consigo Perdão. parar aqui, Badia. Não, Abadia, desculpe. Deixa eu ver se aparece. Ah, aparece para mim aqui. Deixa eu parar aqui.